Enfim, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Este episódio está sendo gravado dia 20. Pera aí, eu confundi o horário aqui. Está sendo gravado no dia 12 de 11 de 2021, numa sexta-feira. Menos uma sexta-feira na sua vida, não. Isso é de outro podcast, né? Não é de um cara que ele fala de coisa de depressão, né? Acho que o nome dele é Arthur Petri, né? Que ele anda meio de saco cheio das coisas, né? Eu esqueci mesmo. E tem. Porra, cara, acabei gaguejando aqui, meu. Enfim, estou gravando esse episódio 11 horas e 22, ou melhor, 11 horas e 32 da noite. E não sei. Não sei o que falar direito, como sempre em todo podcast. Cara, já percebeu que todo podcast eu falo? Eu não sei muito bem o que falar. Já faz não sei quantos dias que eu não gravo, acho que mais. Eu gravei o último episódio, que foi o Telegram Note, no dia 23 de outubro. Daí teve uma série de mudanças na minha vida, que eu não sei se eu cheguei a comentar. Recentemente eu comecei a trabalhar novamente na pior área que eu nunca desejaria estar trabalhando, que era o call center. Mas infelizmente eu estou tendo que trabalhar nessa jossa porque eu não tive a opção melhor, não tive como arranjar emprego melhor em outra área. Estou gravando esse podcast na pior surdina da bexiga, porque se alguém achar esse podcast e ver o que eu falo, vai querer falar merda para a empresa vai me demitir, vai dizer que não compactua com o que eu falo, certo? Então, sei lá, cara. Se eu me comprometer algum dia, foda-se. Eu tô seguindo o meu trabalho. Tem gente aí que é uma vida tão vazia, sabe, cara? Que gosta de, tipo, sei lá, a mina tá ao vivo o dia inteiro no Twitter, o cara, aí fica procurando pessoa que fez expose de lá pra poder pegar os dados dela, pra poder depois dizer, olha, ela trabalha em tal empresa, vamos falar aqui. Sendo que, tipo, porra, a pessoa não tem direito de expressar opinião nenhuma, cara. É tipo, se bem que me convém. Eu não sei se é o efeito Danny Kruger, é se bem que me convém, alguma coisa assim. Não, ou é tudo bem se me convém. É tipo, por exemplo, um cara que gosta do Bolsonaro, ele vai ver só coisa que fala bem do Bolsonaro. Política mesmo, foda-se. E se ele vê algo que não fala bem do Bolsonaro, ele vai criticar, ele vai fechar a cara, ele não vai poder ver nada, certo? Tudo pra ele, ele nega ali que o que estão apontando, falando mal do político que ele gosta, tá errado, sabe? Não que eu quero dizer que, sabe? Eu tô falando, se você não entendeu o que eu quis dizer, foda-se, cara. É porque realmente eu não quero falar de política. Eu só fiz a comparação porque eu sei que tem cara aí que se rói os dentes pra poder falar de política. Meu político. Aí fica nessa. Mas enfim, cara. Ai, velho, sinceramente, call center é a pior merda pra quem tem déficit de atenção. Eu não sei se eu tenho, mas eu tenho muito desfoco. Não sei se eu, tipo, nunca tratei isso com a psicóloga quando eu ia. Nunca cheguei a ver isso, se eu tinha realmente um déficit de atenção. Mas, cara, tem lá, tá tendo tanto barulho, bicho, na hora que eu vou falar com o cliente lá, que eu não consigo focar no que o cliente tá falando às vezes. É uma bosta, velho. Cara, é o pior ambiente que você pode estar. Um ambiente que, como a empresa está em fase de implementação, eu não posso dar detalhes, eu não posso dizer qual a empresa que eu estou trabalhando, não posso dizer para que serviço eu estou prestando, certo? É, porque eu estou na empresa e tem um contrato lá fala que a bosta de informações internas eu não posso passar. Nem sequer tipo do que eu faço lá direito eu posso falar, mas enfim. Aí, cara, eu tô com a minha voz cansada, vamos dizer assim, se minha voz estiver um pouco diferente até, não sei. Meu microfone, cara, aqui, peraí, ou, acho que tá melhor, cara. Porra, é porque se o microfone tiver virado de um lado, eu tô vendo aqui pelas ondas aqui do Audacity, que ele fica, as ondas estão maiores agora. Pronto, vou deixar assim, tenho que me lembrar o lado certo dessa merda. Microfone de Mercado Livre é uma bosta, bicho. Eu tô pensando até em fazer um vídeo ensinando como fazer um podcast baixa renda para quem não quer gravar fazendo vídeo. Isso é para quem quer transmitir apenas o áudio, tá bom? Porque podcast ou gente que tá chegando agora, gente que pegou o Flow Podcast, gente que pega o Podpah, sabe? Que acha que podcast pode ter 24 horas de duração, sabe? Sabe? Essa coisa meio industrial, né? Sabe? Que é só por dinheiro. Não que o Podpah seja, sei lá, longe disso. Pode pagar por dinheiro, sei lá, cara. Enfim,
Brincadeira, é sim. Pra mim, na minha opinião, aquela merda que eles fazem é só por conta do dinheiro. Porque, vou propor um desafio pra vocês. Tenta escutar o Podpah somente com áudio. Tenta ver somente com áudio. Tipo, ver não. Tenta ouvir só o áudio do podcast. Você não consegue, cara. É a mesma coisa do Flow também. Tem alguns episódios que você não consegue ouvir apenas o áudio, porque sempre tem alguma coisa que rola dentro do estúdio, que fica em off, que o microfone não capta, que não descrevem, que você fica, porra, que merda é essa? Você tem que salvar o tempo que ocorreu aquilo para depois quando você chegar em casa, se você tiver tempo, aí você olha, sabe? Então eu vou depois fazer o roteiro do vídeo, etc. Falando aqui. Não precisa ter um computador fodão, tá? Não precisa ter nem também um microfone fodão. Apesar de que, como eu informei, né? Esse meu microfone ele emite ruídos. Eu tô perto do ventilador do meu quarto também, então vai ajudar a gerar mais ruídos ainda. Então eu tô aqui na minha casa, ou melhor, na casa dos meus pais. Tô aqui no meu quarto. Todo mundo tá acordado. Tô aqui falando sozinho, olhando pro computador, porque é isso aí. E a minha esquizofrenia é essa. Talvez eu tenha gravado o podcast só porque tem uma pessoa do meu lado aqui, o Paulo. Fala aí, Paulo, beleza? Ele toda vez aqui tá aqui, ó, o Paulo do meu lado. Ele fica. Saiu meio estranho, né? Parece que eu falei o Paulo do meu lado, mas enfim. Paulo está do meu lado, certo? Ele fica aqui me acompanhando. Parece que eu tô conversando com ele, né, Paulo? É isso aí, ainda não, cara. Cheguei, é nóis, cara. Pera aí. Pera aí, não sei, cara. Pera aí, tá fazendo errado, bicho. Aqui, ó. Pronto. Beleza. Vamos prosseguir. Cara, só falando sobre esquizofrenia, vamos lá. Eu vou falar pra vocês porque League of Legends pode lhe deixar doido, tá bom? Quando eu tava na escola, no Fundamental, mais ou menos, segundo Fundamental 2, eu não sei como é que é o ensino de vocês, eu tinha... Como é que eu tava sofrendo o famoso bullying, yeah, porque eu não sabia me defender, não sabia usar os caras de volta nem nada. Aí eu tava me sentindo meio sozinho, eu sempre fui uma pessoa que curtiu mais ficar sozinho do que tudo. Aí tem uma personagem que foi lançada na época e do nada, simplesmente minha mente, eu não sei como é que foi, surgiu, eu acabei criando essa personagem na minha cabeça, mas ela ficou mais aos moldes de como eu gostaria, né? Assim, ficou como se fosse ao meu gosto. Tem o nome dela, etc. E desde então ela fica na minha cabeça. Eu fico conversando com ela o tempo todo, certo? Então, tipo, não é uma personagem do jogo em si, é uma pessoa que eu criei na minha cabeça, no caso uma mulher. E tem o Paulo, que o Paulo é a pior pessoa do mundo, porque o Paulo, ele tá na minha cabeça aqui, né, Paulo, que é o cara mais chato que tem, é o cara que só faz merda, mas a outra lá, a outra que é a Juliana, que eu não vou falar o nome, velho, eu não vou falar o nome real, tá bom? Não vou falar o nome real dela, também vou proteger a anonimidade, eu vou deixar anônimo, meu irmão chegou aqui, eu vou deixar anônimo até o nome da pessoa que... pera aí, cara, pera aí. Ó, quer mandar um oi aí? Manda um oi. Boa noite, galera. Aí, isso aí é meu irmão. Então, aí eu tenho que proteger a pessoa que tá na minha cabeça também, tá bom? Porque vocês podem querer machucar ela. É isso aí. Cara, eu tô meio perturbado hoje. Mas é isso, aí eu criei, tô lá aqui. E até hoje, fico com essa pessoa na minha cabeça, conversando com ela. E ela é quem mais toma as decisões mais corretas, sabe? Tipo, é a pessoa que é a mentora de tudo, né? Então é isso aí. Não joguem League of Legends, porque League of Legends pode causar isso. Pode deixar você esquizofrênico pra caramba. Bom, sem assunto pra falar direito, não sei muito bem o que dizer. Eu tinha vários assuntos borbulhando na minha cabeça. Como é que se diz? Tinha um monte de coisa que eu tava com ideia pra anotar. Acabei não anotando. E, bom, só pra falar, eu tô um pouco desanimado mesmo. Teve o Undead falou que ele não vai mais gravar o podcast dele, ele vai dar uma parada de gravar, porque o podcast dele não estava tomando o rumo que ele queria. E isso me deixou meio pra baixo, cara. Assim, não que ele tenha me deixado pra baixo, que ele chegou, me ofendeu, coisa assim, longe disso. É que realmente era minha dupla, vamos dizer, se eu considerava o cara minha dupla, né? O que eu esqueci agora, Claudinho Bochecha. Mas aí algum de nós teria que morrer, né? Então não tem como. Sei lá, cara, os irmãos Gallagher do Oasis, mas aí um de nós teria que se separar, um de nós teria que viver em guerra. Enfim, cara, não sei, tem que ter uma dupla aí muito boa, velho. Sei lá. Então, é isso, a gente meio que vai, entre aspas, se separar, mas só que não, porque ele disse que
Eu posso estar chamando ele pra gravar episódio aí, dependendo do que for, dependendo da pauta também, eu posso estar chamando ele. Eu acho que até pra bater papo, jogar conversa fora, ele vai querer fazer isso. E não sei, cara, como é que vai tomar o rumo. Eu espero que ele fique bem, espero que ele consiga depois retornar a gravar pra poder fazer esse podcast mais tranquilo. Cara, tá muito ruído no fundo, eu sei, mas é isso aí, é o que eu tenho pra hoje. Não posso estar melhorando mais do que isso a qualidade do meu podcast, cara. Esse microfone tá horrível, tá bom? Olha, cara, se você quer gravar um podcast, quer começar a gravar um podcast, apenas faça. Pega até seu celular. Meu celular tá descarregado, então não tem nem como eu gravar pelo celular. Sobre o desânimo, eu ando meio desanimado pra tudo, cara. Eu não consigo fazer as coisas que eu gostaria de fazer corretamente. Tipo, tô meio que voltando a enjoar do que eu gostaria de fazer. Abro aqui o Audacity às vezes, deixo parado, vai, as ondas ficam captando, né, o ruído de fundo, não dá pra fazer nada e eu fico me sentindo mal comigo mesmo, cara. E durante esse período de trampo eu tô sentindo que eu tive o treinamento, né, e agora eu comecei a trabalhar. Essa sexta-feira foi meu quarto dia no trabalho e tá me vendo uma ansiedade que é incompreensível. Acho que é mais por conta de tá tudo sendo novo lá, né, informações que são conflitantes lá no trabalho, cara. Enfim, é uma coisa de merda total. Não sei o que falar novamente. Tô tentando encher linguiça aqui porque eu queria falar alguma coisa, mas basicamente é isso. Tô meio desanimado pra caramba. Não quero parar com o podcast, mas eu tô sem pauta nenhuma, cara. Eu só pego o microfone e vou falando o que tem na minha cabeça aqui. E sei lá, bicho, sei lá. Teve a questão aí da. Teve a questão da morte aí daquela Marília Mendonça, bicho. Eu tava vendo. Ah, mas você vai falar dessa mulher, vai dizer que ela era uma cantora boa, não sei o que. Não, é que esse assunto de. Me pegou num momento também que eu tava refletindo muito também sobre morte, cara. Tipo, muita gente não tá preparada ainda pra lidar com isso. A gente, na verdade, a gente nunca tá, porque é algo que pega a gente de surpresa. Mas, por exemplo, eu tento levar esse assunto de uma forma mais leve, às vezes, tipo, falando sobre a questão do suicídio, até também como a pessoa vai morrer também. Eu falo de um jeito mais engraçado, tento fazer piada com aquilo, só pra poder não ser algo tão pesado. Até porque às vezes eu acordo, minha cabeça fica com uns pensamentos meio loucos assim, querer tipo, cara, desiste dessa vida, vai embora e tal, vai daqui pra melhor. E eu falo, não, cara, eu tenho que levantar aqui, tenho que seguir meu dia, porque senão eu não vou fazer o que eu tenho pra fazer. Eu tenho meus objetivos ainda e minha mente fica nessa batalha interna todo dia quando eu acordo, cara. Tipo, fica entre a decisão se eu levanto ou não, se eu deveria estar animado pra esse dia ou não, etc. E então essa questão da morte, por exemplo, também às vezes é como eu falo, às vezes não é nem porque a pessoa faleceu em si, sabe? Que a pessoa vai fazer falta de fato. Você não vai remoer, né, a morte dela, mas como é que eu posso dizer? A forma que ela morreu também pode ser muito triste, né? Como teve um teve um amigo meu mesmo que ele tinha uma depressão, eu não sei se ele tinha depressão de fato, mas ele tinha problemas pessoais, ele passou por um monte de coisa, perdeu parente, perdeu, parece que a avó, a mãe, não lembro muito bem. Ele começou a estragar a própria saúde porque ele não tinha coragem de se matar, no caso. Ele foi fazendo tipo o que chamam de suicídio direto, que é quando você vai estragando sua saúde aos poucos até você desencadear alguma doença grave e acabar falecendo, né? Ter complicações de saúde e acabar falecendo. E teve um tio meu recentemente que ele também faleceu. Tipo, ele era meio. Cara, ele tinha lá seus defeitos, ele usava droga, ele bebia muito. Mas uma coisa que eu admirava muito nele, cara, é que ele era muito inteligente. E tipo, eu não tô falando isso porque. Como é que eu posso dizer? Porque tem gente que quando morre, o pessoal é virado pra falar bem da pessoa quando isso deveria ser falado pra ela quando ela estivesse viva. Eu devia ter falado isso mais pro meu tio. Com certeza, mas assim, cara, ele sempre conversou comigo sobre diversas coisas. Ele até tava me falando como era sobre um tipo de café que é feito com. Eu soube que tem dois tipos. Tem um que é o pássaro que come a semente do café
e depois ele faz cocô lá no campo. E o café nasce é, dessa semente lá que o pássaro joga pelas fezes. E também tem o de macaco, né? Que o macaco parece que come a semente do café, aí ele defeca, mas a semente ainda vai estar ali. O pessoal pega essa semente do macaco, semente do macaco não, pega as fezes do macaco com a semente e planta, né? Que já vai estar adubado. E aí o café cresce, a pessoa colhe. Ele me ensinou isso. E, cara, tem, também, aonde eu tava, junto dessa casa do meu tio, também tem uma tia minha, que particularmente lá o pessoal não me tratava muito bem nessa época. Então, esse meu tio, por mais que ele fosse drogado, por mais que ele às vezes chegasse bêbado, ele conversava muito comigo. E ele não me fez mal nenhum, ele, muito pelo contrário, conversava pra caramba comigo. E, cara, foi muito lamentável porque ele, cara, ele se foi muito cedo, velho. Ele pegou o pancreatite, né, que é a doença que parece que é um estado maior que a cirrose. E é isso, cara. Tipo, às vezes não é só o fato da pessoa ter morrido também. No caso, não é só o fato da pessoa ter morrido, mas também a forma que ela morreu. É tipo, pessoas poderiam ter ajudado, apesar de que às vezes a gente oferecia ajuda e ele não queria. Então, meio que ele foi também estragando a saúde dele, mas aí a gente não sabe o porquê ele fazia isso, porque, cara, ele era muito desprezado, vamos dizer assim, por ele ser desse jeito. E essa minha tia mesmo, que metia pau falar dele, falava muito mal. No dia do enterro dizia que ajudou ele, dizia que falou muito bem dele. Entende? Tipo, coisas. Dizia que ele botou ele lá em cima. Sendo que, tipo, quando ele tava vivo, em vida, ela nunca falava coisa boa dele, cara. Mas, assim, ele lia muito livro, velho. Era impressionante como na casa dele só tinha literalmente um colchão, um ventilador e luz e um rádio. E o resto era tudo livro que ele tinha. Então, tipo, a única coisa que ele consumia, ele tinha, além de rádio, eram os livros. Então, tipo, ele tinha um conhecimento muito bom, cara. Era uma mente muito boa também. Esse meu colega da escola que faleceu, né? Que ele teve leucemia. Vieram descobrir isso quando ele teve um AVC, que ele ficou no hospital. E ele me ajudou muito quando eu tava sofrendo bullying na escola. Ele que me ensinou assim quando eu tinha ido da escola particular para pública. E eu não sabia como era o cenário, etc. lá. Foi ele, e no caso eu falo eles porque tinha no caso Lucas e Leonardo. E quem faleceu foi esse meu amigo Lucas. Né, eu nem sei se eu podia estar falando o nome dele aqui, mas eu tô falando porque eu não tô falando nada de mal dele, nem tô, sabe, querendo tirar proveito disso, não tô querendo ganhar like nem nada, é só tipo um puta do desabafo que eu queria falar isso faz um bom tempo. Eu queria fazer uma homenagem pra ele até aqui no podcast, escrever algum texto que expressasse o quão esse cara me ajudou na época de escola, porque quando a gente via ele realmente não aparentava ter problemas. Ele, no caso, não é que ele tinha problemas, falar de problemas mentais, eu falo que a pessoa não tinha problemas aparentes, sabe, que ele não passava pelo que ele passou, entendeu? Então, ele me ajudou muito a, vamos dizer assim, sobreviver, entre aspas, em escola pública, me ensinou a zoar de volta os caras. Quando a gente se separou, mais ou menos assim, quando eu fui pro primeiro ano, meu primeiro ano não, a oitava série, aí fiquei o primeiro ano, aí no segundo e no terceiro ano, a gente se reencontrou. Na metade do segundo ano, mais ou menos na metade do ano do segundo ano, eu teve umas tretas aí com umas pessoas que eu considerava muito amigos, e eu fiquei isolado. Eu tava fazendo também tratamento com antidepressivo, era clonazepam, nem lembro mais. Eu tomei 3 tipos de remédio pra dormir assim, não de uma vez, tá bom? Era só, como é que eu posso dizer? Eram remédios que foram receitados em épocas não, meses diferentes, sabe? E um era mais forte, depois eu fui reduzindo para a quantidade de miligramas diferentes. Eu cheguei a tomar um que era só 2 miligramas e o outro era tipo 30, 35, alguma coisa assim. E pra minha idade na época, que era 18, 17, 18, era muito forte. E eu passava o dia todo grog, não conseguia processar as coisas direito. Os professores ficavam extremamente irritados porque eu dormia na sala de aula. Mas tipo, não era minha culpa, não era porque
como é que se diz? Não era porque tipo, eu tava achando desinteressante a aula do professor, sabe? Era porque realmente eu tava passando por problemas ali. Infelizmente tem professores que não queriam saber disso. Meu humor também estava muito alterado. Na época eu passei por muita coisa, enfrentei barras pesadas, não é uma época que eu me orgulho, sabe? E discuti muito com a minha mãe nessa época também, eu acabei saindo de casa, continuava tomando esses remédios. Teve uma época também que eu até tentei também me suicidar. Tomei mais de 3 remédios que causava sono, porque quando você toma uma grande quantidade de sonífero, chega uma hora que ele desliga, vamos dizer assim, ele desliga o cérebro da pessoa, porque é muito forte o efeito. Então, se a pessoa tomar em excesso, ele desliga, né? Aí eu tomei 3, só que não serviu de nada. Eu só fiquei meio que desacordado, vamos dizer assim. A pessoa me chamava, continuava respirando, mas eu não acordava nem com, sei lá, um incêndio. Se pegasse aquela mangueira lá, o bombeiro chegava, pegasse a mangueira e jogasse em mim, eu não ia acordar. Então, voltando aqui, esse meu amigo Lucas, cara, ele falou, vem cá, cara, senta aqui perto do meu grupo, fica aqui perto de mim e tal, a gente conversa, a gente joga papo fora e tal. Ele não falou exatamente dessa forma, mas só pelo jeito que ele me tratava todos os dias que eu ia pra escola, cara, era foda pra caramba. O cara tinha um senso de humor incrível. As piadas sem graças que eu contava, ele gostava pra caramba também. E é isso, eu não tô falando isso porque ele morreu, tá bom? Eu não tô falando isso porque, tipo, só porque ele morreu pra poder ganhar alguma coisa por cima, nem longe disso. Eu acho que se meu podcast for monetizado algum dia, eu acho que esse podcast, esse episódio em específico, eu vou até tirar a monetização do YouTube. Porque realmente se eu não quero ganhar dinheiro com cima desse episódio, porque mais pra mim é uma homenagem tanto pro meu tio como pra esse meu amigo Lucas, porque eu tô expressando aqui o que eu também deveria ter falado mais vezes pra ele, sabe? Que eu não tive a oportunidade de falar tantas vezes, sabe? Eu falo uma vez ou outra, falava uma vez ou outra, cara, você tá me ajudando muito, você é gente boa. Mas infelizmente, né, não tive como falar o decorrer de uma semana aí. Uma vez, quando ele estava internado no hospital, eu acho que um dia depois, um dia antes, alguma coisa assim, um dia antes da morte dele, eu tinha sonhado, foi o seguinte, era como se ele tivesse voltado da escola, voltado do hospital, ele estava na escola, e a gente começava a conversar com ele falava um monte de coisa lá do hospital, contava piada sobre coisa que tinha rolado no hospital. Aí ele dizia pra gente que ia pra um local longe, né? Dizia pros amigos que olha, eu vou pra um local longe, mas vocês não vão ter como me alcançar tão rápido. Talvez só depois de um tempo vocês vão poder me ver nesse local. Aí beleza, quando foi no final do sonho, né? Teve um corte, vamos dizer assim, ele ia saindo do portão da escola e ia pro final da rua. E à medida que ele ia pro final da rua, ele sumia dentre uma luz que ele entrava. E nisso, o sonho acabava. E isso aí me marcou até hoje, porque eu não lembro muito bem se foi 2 dias ou um dia depois, um dia antes ou foi 2 dias antes da morte dele. Então teve gente que falou que isso era basicamente como a gente não estava tendo muito contato com ele, era como se ele tivesse se despedindo de mim, sabe? E eu fiquei muito mal, cara. A gente recebeu essa notícia na escola e tudo mais. Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui mesmo essa gravação. Como sempre, 20 minutos mais ou menos um episódio, né? Raramente tá saindo por meia hora, por uma hora por aí. Tá sendo muito raro esses momentos. Então é isso, pessoal. Eu vou até deixar uma música aqui que eu andei escutando ultimamente, que é o Wreck, do Thiago Carvalho. Eu não sei se essa música vai dar problema no YouTube, né? Ele disse que poderia colocar livremente para poder a pessoa escutar. A música se chama Wreck, do álbum Wreck, de Thiago Carvalho. Eu vou deixar para vocês aqui. Um abraço a todos. Se você quiser enviar um e-mail pro podcast, quiser comentar também no canal do Telegram, você coloca lá @acervo perdido podcast, ou até no Instagram também. Você manda lá um comentário, pode ir na aba de comentários do Telegram lá, que vai ter qualquer episódio. Se você quiser montar uma história lá,
Desde que seja uma Bíblia, né? Também eu falei que eu ia ler se fosse uma Bíblia, mas ultimamente eu não tô tendo, assim, como administrar isso, certo? E aí você pode mandar qualquer coisa, cara, um assunto para eu falar, uma sugestão, uma crítica também sobre o podcast, né? Se você quiser mandar um e-mail pro podcast, se você não quiser ser identificado também, você fala lá, cara, não fala meu nome, ou inventa um nome fictício lá pra você, me chama de Paulinho, sabe? Me chama de Serginho, me chama de Shaolin Matador de Porco, sabe? E aí eu vou estar lendo. O e-mail é acervoperdidopodcast@meiofence.com. Sempre eu estou deixando na descrição lá, tanto do Telegram como do YouTube. E vocês podem estar enviando lá o e-mail, vocês podem estar enviando o comentário também, tá bomba, galera. Então, falei, tá bomba, galera, beleza, né? Minha dicção tá ótima. Então é isso. Galera, obrigado por ter ouvido até aqui. Um abraço pra vocês. Eu vou tentar gravar mais alguns episódios. Eu tenho até e-mail pra ler. Eu tenho um e-mail e alguma pergunta que deixaram no grupo do Telegram. Então, se vocês quiserem ir lá, vocês clicam lá em algum comentário, algum episódio lá na opção de comentários do Telegram. E lá você pode mandar uma sugestão, um tema, como eu falei anteriormente. E também no Instagram, beleza? É isso aí, vou deixar a música Rec do Thiago Carvalho, que eu gostei muito, é isso. Até o próximo episódio. Fui! There's a blind man sitting on his own, trying to find a way on, searching for the next excuse not to carry on. Time goes by day, and he'll never change. Compromise with all the problems he creates for himself, just looking for ways to comprehend, while waking up feels like entering hell without a friend. Deepest soul and mind will always find that the way is to die. I've been waiting for your love for an eternity. The little child who soaks in tears is still here. Time went by day, and he never changed. Compromise with all the problems he creates for himself, just looking for ways to comprehend, while waking up feels like entering hell without a friend. Deepest soul and mind will always find that the way is to die. The way is to die.